André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. Verdade em Evidência, na Rádio The Wall FM. Olá, bom dia ouvintes, bom dia telespectadores da nossa página no Facebook, Rádio The Wall FM. Bom dia a você que está acompanhando também pelo nosso aplicativo The Wall e ainda pelo nosso site www.thewallfm.com. Você consegue também ouvir o áudio nas vias dos sites radios.com e radios.net. É só acessar e você terá a via do áudio da Rádio The Wall FM. E também pode assistir pelo Facebook, como você está vendo agora aí, nas imagens aqui do estúdio da rádio, e simultaneamente no YouTube. Bom dia, André Vial. Bom dia, Luiz Isidoro. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa A Verdade em Evidência, não é? Que vai sempre trazer as ideias que estão ocorrendo no momento do nosso mundo, não é? A gente debater todas essas ideias, debater o nosso mundo, mas sempre com a verdade, não é? Com a verdade fática, com a verdade que a gente chama verdade finita, né? Então, quero aqui... Para isso tem que ter muita pesquisa. Tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento, né? Se você não lê, por isso que a gente sempre pede para os nossos ouvintes, para quem acompanha o nosso programa, para estar sempre buscando informação, lendo bastante, para trazer, e inclusive até para mandar aqui, debater com a gente, como o Nino sempre faz, né? O Nino lá de Ilha Bela, isso. Grande Nino. E até já quero também cumprimentar todos os nossos ouvintes. Aqui também cumprimentar o nosso amigo Anselmo Paulucci, que é um engenheiro aí brilhante, que a gente está procurando aqui trazer a segunda vez já que o Anselmo está vindo, né? Para poder nos ajudar a, vamos dizer assim, conhecer um pouco mais das realidades tecnológicas, das realidades, né, falamos de mobilidade urbana no programa que ele veio anteriormente, e também, vamos dizer assim, da infraestrutura nacional. E agora nós vamos falar de quarta revolução industrial e inteligência artificial. Bom dia, Anselmo. Por favor, dá uma palavra aí de cumprimento aos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia, Anselmo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje um assunto de extrema importância aí no nosso cenário atual. E eu acho que muita gente se interessa por essa nova tecnologia que está vindo, mas eu acredito que nem todos estão preparados para absorvê-la. Então, eu acho que é um assunto que vai render bastante para a gente, é um assunto de discussão e, com certeza, nos trará bastante dúvidas, questionamentos a respeito de como nós vamos se preparar para receber esse novo mundo que está chegando aí. É um mundo que já chegou, mas só para complementar o que ele disse, não é? Na verdade, todos devem, de fato, por isso que a gente está buscando discutir isso aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, porque todos precisam muito conhecer essa realidade, porque o nosso mundo ele vai mudar completamente, inclusive em relação à sobrevivência das pessoas, aos empregos das pessoas, não é? A renda das famílias. Então isso vai mudar completamente. Por isso é muito importante que todos estejam aqui atentos para se prepararem para esse mundo que já começou. Nós vamos mostrar aqui para vocês que ele já está, de fato, se desenvolvendo na realidade. Então, por isso a gente trouxe esse assunto para o nosso programa de hoje, tá? Então, vamos lá, Luiz, vamos passar aquele vídeo. Primeiramente, só quero agradecer ao pessoal que já entrou na live com a gente, ó. O Nino já está aqui já. Nino. Lá de Ilha Bela. Nós temos uma resposta do programa anterior, né? Porque ele fez uma pergunta, a gente acabou não percebendo aqui ao vivo na semana passada, mas nós vamos responder para ele. E ele está feliz, sabe por quê? Ele está dizendo aqui, ó. Opa, nem escrevi nada e já fui citado. Abração a todos. Os nossos. Ele já tá fazendo parte da nossa equipe já, o Nino, né? E o Hélio Vieira de Moraes está aqui, ó. Hélio tá falando. Deixa eu ver o que ele disse aqui. Ó, o Hélio
Olá, Hélio, bom dia. Ele está dizendo: olá, Isidoro querido, um abração para você, que faz o nosso dia ficar muito mais leve e agradável com essa programação top da Rádio The Wall FM. Abraços, Hélio de Porto Alegre. Obrigado, Hélio. Que bacana, né? É uma forma de entretenimento que traz conhecimento, mas de uma maneira leve e que descontraída, né? O pessoal que nos assiste está sentindo isso. Então isso é muito bom pra gente, porque às vezes a gente fala de temas polêmicos, tensos aqui, mas para nós fica uma tensão, mas de repente para os nossos ouvintes é uma coisa descontraída, ainda que sejam questões importantes para tratar. Mas vamos lá. Vamos embora. E um abraço pro Hélio. Um abraço pro Hélio também. O Hélio de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Fala aí, é o Guri, né? Tá lá assistindo a gente. Ô Guri, faz uma pergunta para nós ou manda o seu WhatsApp. Os números estão na tela, tá? Pode ligar no telefone fixo 11 4852 2720 ou então mande o WhatsApp. É melhor, né? Mandar o WhatsApp é mais rápido. Mande um áudio para nós aqui. É o 11 9 56 70 15 25. O WhatsApp já está toda a prova, está tudo certinho já. Você manda o áudio e a gente reproduz agora na live, ok? É isso aí. Então, para a gente fazer uma introdução aí desse conhecimento fundamental para o nosso futuro e para o futuro que na verdade já até começou, né? Já é para a nossa realidade atual. Só para antes de chamar o vídeo, eu vou dizer o seguinte: a linha do tempo, né, das revoluções industriais, para que o nosso público possa entender, não é? Então, mais ou menos na década de 1780, não é? Onde houve a primeira revolução industrial. Por que ela chama Revolução Industrial? Porque foi, vamos dizer assim, introduzido aos meios de produção a máquina a vapor. Então, o trem, por exemplo, né, a locomoção das pessoas através dos trens, que usava a máquina a vapor, os navios que deixaram as caravelas tão complexas, não é? De se operar, passou também a funcionar com máquina a vapor, e então ganhando bastante velocidade nos cruzamentos dos oceanos, não é? Outra coisa importante também da indústria, a máquina a vapor relacionada à indústria, por exemplo, de tecelagem, não é? E dentre tantas outras que com o tempo foi se desenvolvendo, tá? Então, esse foi a primeira revolução industrial. Quando a gente fala revolução industrial, é ali, 1984, 88, que foi até muito simultâneo à Revolução Francesa, não é? 1700. Que a Revolução Francesa foi em 1789, né? Então, foi muito simultâneo, que foi esses anos essa década de 1780 foi fundamental para mudar o nosso mundo de maneira completa. E desde então a gente vive o mundo do conhecimento, né? Que fez tantas melhorias. Segunda revolução industrial, para pontuar, o descobrimento da energia elétrica, né? Isso é muito importante. Foi em 1880, não é? E 1969 foi o quê? O descobrimento do computador. Então isso também foi a terceira revolução industrial, né? Também foi uma revolução industrial. E hoje nós temos então já estamos vivendo a quarta revolução, que vocês vão conhecer agora através de um vídeo muito bem feito pelo canal Educação Holística. Vamos ver o vídeo, vamos lá. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software.
Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagine o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão.
O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Verdade em Evidência, na Rádio The Wall FM. Isso aí. Voltamos aqui ao vivo no estúdio da Rádio The Wall FM com A Verdade em Evidência. Que vídeo fantástico esse, né, o André? É verdade, viu, Luiz? Inclusive, ele é tão importante, mas ele foi tão rápido, tão resumido. Nós vamos, eu tenho certeza, nós vamos fazer o programa. No final, nós vamos voltar a colocar esse vídeo. Quem está nos assistindo, que assistir de fato o programa inteiro, vai chegar no final deste vídeo, ele vai acabar entendendo muito mais tudo que foi falado nesse vídeo. Não é todo, porque esse vídeo ele resume bastante, de uma maneira muito competente, eu percebi, a realidade nossa do futuro, né? Do futuro que está muito próximo, é o futuro logo ali na frente. Então, dentro de 10 anos vai ser uma realidade tudo isso que falou ali. Então, muito importante que a gente discuta sobre isso na nossa sociedade. Por isso esse programa de hoje. E agora nós temos... Assusta até um pouco, né, André? Assusta, é verdade. É por isso que eu falo, da importância de a gente trazer isso hoje aqui, prestando esse serviço de informação, de alerta, né? Porque é mais do que o serviço de informação que a gente presta, mas é de um alerta para todas as pessoas, para a nossa sociedade, não é? Fazer com que as pessoas conheçam de fato e que ninguém fique manipulando essas informações para si próprio. Nós temos que libertar as pessoas, esse programa funciona para isso, para libertar as pessoas dessa bolha que as pessoas vivem ali no seu dia a dia. Então, vem para abrir a cabeça mesmo das pessoas. Esse é o sentido desse programa, né? E pegando essa informação também, eu concluo que lá em 1700, início de 1800, também assustaria se você comentasse algo sobre motores, sobre carros, né, sobre uma revolução que estaria por acontecer. Imagina aviões. Muita gente se assustou quando apareceu as televisões, que você se via na tela, não acreditava naquilo. Então, a revolução realmente, ela muda toda a vida social, ela muda a dinâmica da sociedade, altera a cultura, então ela tem uma influência muito grande em toda a comunidade, né? Claro. Até mesmo na parte governamental, é completo. A transformação é completa. Aqui nós temos a participação, deixa eu pegar aqui essa galera que está entrando agora na live. O Zé Hilton lá da Paraíba está acompanhando, né? Nós temos um ouvinte Paraíba, lá no Rio Grande do Sul e agora temos um outro aqui no Nordeste, né? Na Paraíba. Zé Hilton de Cajazeiras, na Paraíba. Obrigado, Zé Hilton, bom dia. Marcelo Costa também está aqui participando, ele disse aqui, bom dia, um grande abraço aí a vocês da Rádio The Wall e ao meu querido amigo e irmão Anselmo. Grande amigo. Bacana. Abração, Marcelo. Tá ligado com a gente aqui. O Nino fez uma pergunta, daqui a pouquinho, depois do comentário sobre o vídeo que nós vimos, a gente vai tentar responder para o Nino a pergunta que ele fez aqui na live, tá bom? Isso, é isso mesmo. Inclusive, nós já a gente vai falar a respeito daquilo que o Nino comentou, não só hoje, mas também da vez passada, que eu acho que é muito importante. O Nino fez uma pergunta bacana, importantíssima, fundamental para o nosso assunto da semana passada. Então nós vamos também falar a respeito disso, mas só vamos dar a resposta, okay, né, que vai ser importante. Com relação ao nosso assunto de hoje, Anselmo ele preparou um material
para podermos apresentar aqui e ele discorrer sobre isso, porque ele tem um conhecimento profundo de toda essas novas tecnologias, inclusive de toda a composição que vai transformar, né, a composição que tecnicamente transforma este nosso mundo que vivemos hoje. Vamos lá, Anselmo, por gentileza, pode apresentar, vamos lá. Iniciando, realmente a questão da tecnologia, ela faz uma transformação, até porque nós temos empregos hoje que não vão existir futuramente e outros que ainda estão para ser implementado na sociedade, que a gente desconhece ainda. Traçando a curva de crescimento, você analisa que cada vez mais você tem um gap menor entre as eras da tecnologia. Você teve uma era muito grande entre a Revolução Industrial, a primeira revolução, a segunda revolução, a era da automação já reduziu um pouco mais, e agora essa quarta revolução industrial. Eu acho importante, Anselmo, você ir citando qual é a imagem para o Luiz colocar, né? Porque tem uma curva, ele falou da curva, não é? A evolução, Luiz. A evolução, tá. A evolução. Tá bom? Então, é importante. Mas vamos lá, continuando. Pode falando que ele vai colocar. Então, agora a curva é importante, viu? Isso, olha lá, já colocou. Vamos lá. E o crescimento dela, que é um crescimento exponencial. Então, você analisa que a tecnologia, quando vem para mudar mesmo. Nós temos, hoje, o nosso cenário, nós estamos com a inteligência artificial, que ela não nasceu hoje, ela nasceu já faz alguns anos, ela nasceu em 1959, meados dos anos 60. A ideia da inteligência artificial, ela nasceu faz muito tempo, porém, a gente não tinha mecanismo para tratar esses dados. Certo. Então, é o caso da Kodak, que desde, se você pegar o vídeo lá que a gente acabou de passar, né? Não sei se você se recorda assistindo, existe desde 1975 já a criação da máquina digital fotográfica. Só que ela só foi realmente virar uma realidade para a massa das pessoas a partir do ano 2000, mais ou menos, 1999, 2000. E aí a Kodak rapidamente, que dominava 85% do mercado, faliu. 2, 3 anos ela abriu falência. Então, para você ver como que funciona. Então a tecnologia ela vai criando possibilidades, condições, e aí quando ela entra, ela passa por cima do que tinha anteriormente, né? Então é isso que você está falando. Exatamente. E é tão recente que foi em 2010 que os primeiros GPUs com maior velocidade conseguiu dar uma redução de custo na utilização da inteligência artificial. Por isso que a gente enxerga hoje um boom da inteligência artificial em todas as esferas da economia. Então, isso daí é importante, porque nós precisamos ter não só a ideia, nós precisamos ter o recurso tecnológico para desenvolvê-las. Chegando no cenário brasileiro agora, a indústria, hoje, ela está representando apenas 10% do nosso PIB, o cenário brasileiro, né? Nós analisando, nós tivemos uma queda da industrialização. Os empregos nas indústrias, eles vão acabar sendo reduzidos, mas eles vão ser transformados. A gente não pode enxergar isso como o desemprego, não. A gente tem que enxergar isso como uma transformação do emprego. E isso requer o quê? Requer a pessoa estar preparada, ter conhecimento, ter uma educação voltada para esse segmento. Isso é importante. Tem que ter uma preparação para evitar até mesmo que o Brasil fique deslocado do mundo na questão tecnológica e em busca de competir na economia mundial. Que isso também traz recurso. Empresas têm que aceitar o Brasil como um país de crescimento, de inovações, porque senão ela vai se deslocar para outros países, aí sim nós teremos um desemprego. É por isso que a gente sempre fala aqui no programa da racionalidade. Se a gente não trabalhar, não tratar e não absorver a racionalidade para a gente poder viver, não é?
querer viver apenas com o seu próprio desejo, querer viver apenas com a sua, vamos dizer assim, com o seu comodismo, né? Eu funciono assim, eu vou criar uma rotina e assim eu estou bem. Não. A verdade é que o mundo muda muito rapidamente e vivemos um período de mudança radical. Né? E a realidade está se impondo. Né? A gente está falando de emprego, a realidade está se impondo. E aquele que não se qualifica hoje, se ele não se qualificar por bem, vai por mal, porque ele vai perder o emprego dele. É o caso dos motoristas. Né? Os motoristas hoje, os taxistas, por exemplo, né? Estão tendo problema do Uber. Né? Falou aí, a maior empresa de táxi hoje é o Uber, no mundo. E pega o mundo inteiro. Por quê? Porque a tecnologia funcionando. Né? Essa quarta revolução. Então, os motoristas que não realmente partirem para se qualificar em outra área, mesmo os motoristas do Uber, que em breve você vai ter os carros autônomos. Né? Tem em 2019, esse ano de 2019, estava previsto no ano passado que 20% dos veículos vendidos nos Estados Unidos, com o lançamento dos veículos autônomos, seria vamos dizer assim, seriam veículos autônomos, 19% do mercado americano. Ainda não aconteceu. Mas e aí? Se acontecer, rapidamente, até porque os veículos autônomos, você acha que a Uber vai ficar pagando para o motorista? Ou você acha que ela vai adquirir, através de uma localiza, por exemplo, os veículos autônomos, não é? Para poder funcionar com a tecnologia dela? Essa é a realidade. E aí, o preço, inclusive, do Uber vai diminuir. Né? E aí você vai preferir andar com quem? Com aquele Uber que tem motorista ou com o Uber autônomo, né? Então é isso. Então a gente precisa realmente, e não adianta a gente brigar contra a realidade. Ela vai se impor. Mas por favor, vamos continuar, Anselmo. Deixa eu dar um bom dia. Bem. Um bom dia aqui para o Marcelo Gasperini, está em São Paulo acompanhando a nossa programação, nossa live. Bom dia, Marcelo Gasperini. E ele está dizendo aqui, ó, ele vai tocar, ele é da banda Terno Velho, ele vai tocar no Rock Hippies em Osasco, dia 20... Que dia? Não passou o dia, né? Passou só às 22 horas. Talvez seja hoje, né? Eu acho que é hoje mesmo. Marcelo Gasperini, se eu estiver errado, você me corrija aí, tá? Hoje, então, tem a banda Terno Velho, Marcelo Gasperini lá na batera, né? Lá no Rock Hibs, Osasco, às 22 horas. Obrigado, bom dia. Tony Almeida também está na live. Bom dia, Tony Almeida, é lá da Baixada Santista e está morando aqui em Santo André, está aqui com a gente na Rádio Deuol. Daqui a pouquinho, às 4 horas, tem o Papo and Roll, né? O Tony Almeida. Vamos lá, siga, Anselmo. Sim, temos que ter o pensamento disruptivo. Essa é a palavra para você abrir o espaço para a tecnologia chegar e adquirir o espaço que ela merece, né? Que o mundo está traçando para que ela esteja daqui a alguns anos. O Brasil, só para uma leve curiosidade, hoje ele está em 69º lugar na questão de inovações. É muito lá atrás. É muito lá atrás para um país que está na 29ª economia do mundo. No mínimo deveria estar pareado ali essa parte. Significa o quê? Que nós estamos decaindo. E talvez a gente de 19º, a gente esteve em 5º em 2010. Hoje nós estamos em 29º. Então talvez a gente caia até um pouco mais. É normal cair para você se reerguer quando você implanta a tecnologia? É comum. Porém, você tem que enxergar essa curva de crescimento lá na frente. Porque se você não enxergar, o seu planejamento já está errado. Inclusive, os governos precisam, de fato, tratar desse assunto com bastante seriedade. Se os governos não tratarem esse assunto com muita seriedade, seguramente nós só vamos ficando cada vez mais para trás. Por isso que é importante, inclusive, as pessoas pensarem na hora de votar com racionalidade, em pessoas que realmente tenham conhecimento, tenham cultura para serem líderes políticos, não é? Porque senão nós vamos se votar com emoção, se votar por favor pessoal, que isso, infelizmente é o primeiro ponto da corrupção, né? Votar através do favor pessoal. Né? Você não vota do cara porque ele compartilha as mesmas ideias com você, os mesmos valores. Você vota pensando nisso. Então, o que a gente precisa? Saber votar para que aqueles que assumirem os postos
tratarem essa realidade da quarta revolução industrial com bastante seriedade, né? Então, esse alerta aqui do Anselmo está sendo bastante importante nesse programa de hoje. Vamos lá, Anselmo. Sim, relação ao crescimento do país. A gente estava numa crise profunda em 2016, a gente chegou a ter uma retração econômica de 3,5%, bem significativo para uma economia em desenvolvimento que já tem um crescimento baixo, e nós melhoramos ali em 2017, 1,1%, esperávamos mais, mas ficamos em 1,1% de crescimento. Novamente, em 2018, esperávamos um pouco mais, ficamos em 1,1%. E esse ano, no começo, iniciou o ano com uma expectativa de 2,8% de crescimento. Porém, já tiveram 8 novas reposicionamentos dessa curva de crescimento, e nós estamos em 1,7%, caímos bastante. Todas foram para baixo? Todas foram para baixo. Mas eu acho que isso vai se reverter, penso eu, com a reforma da Previdência, né? Assim que votar, não é? Infelizmente a política ela está se impondo, a velha política, a má política, ela está se impondo e conseguindo trazer um equilíbrio para essa queda de braço entre governo e velha política mesmo, né? Porque o pessoal fala, não, porque isso aqui não é a velha política, o pessoal que se elege por favorzinho, que presta para as pessoas, né? E as pessoas vendem o seu voto, vão parar de vender o voto, gente, parar de se iludir, né? Vamos trabalhar com a racionalidade, né? E voltando aqui, Anselmo, mas vamos lá, continuando. O que faz isso acontecer, André? Nós temos a questão da confiança dos investidores. Isso aí é extremamente importante. Não faz sentido o país estar com um crescimento de 2,5% no início do ano e nem chegou no meio do ano você tem uma queda tão significativa. Não faz sentido, porque o potencial econômico do país não se alterou. Isso daí é a confiança dos investidores dentro do país. Essa confiança, você seguindo o rumo certo da economia, esperamos que Paulo Guedes coloque nós nesse caminho. Com certeza, esse crescimento ele tende a ser bem acima de 2,5%, que para mim ainda é um valor pequeno para o Brasil. O Brasil tem condição de superar isso. E isso traz todos os cenários otimistas para o país. Traz dinheiro, traz investimento, traz novas indústrias, traz a tecnologia. Então, essa visão é importante. Se nosso governo conseguir, não falo só, quando falo em governo, as pessoas pensam só no presidente, ou só no governador, ou só no prefeito, mas temos que entender que não é isso. O governo, ele tem uma composição, e essa composição tem os deputados, tem os vereadores, tem os senadores. Então, tem que estar sem contar os funcionários públicos, os funcionários comissionados, que são escolhidos pelos chefes do executivo, não é? Que são milhares e milhares em cada governo, muitas vezes, né? Quer dizer, mesmo se a gente falar das cidades do ABC, as maiores, são milhares de funcionários que trabalham para as prefeituras, não é? Governo do Estado de São Paulo, quantos funcionários? Só entre funcionários das polícias, funcionários da educação, quer dizer, você tem aí, a gente está falando de milhões de pessoas, milhões do governo aqui que trabalha para a administração do governo do Estado de São Paulo, né? Imagina o país inteiro, né? Mas vamos lá. Tem só um comentário aqui de um ouvinte, telespectador, é o Fernando Luminati, da Pauliceia em São Bernardo do Campo. Ele está dizendo aqui, bom dia, novamente parabéns pela iniciativa do programa, e está fazendo um comentário. Se outros meios midiáticos dessem o mesmo valor a esse tipo de assunto, o povo estaria muito mais antenado e menos estacionado no tempo. É o comentário do Fernando Luminati, da Pauliceia em São Bernardo do Campo. Parabéns, Fernando, e vou dizer uma coisa, hein? Será que os meios midiáticos estão realmente querendo que as pessoas entendam as verdades
Porque nós sabemos o que aconteceu com a internet, o boom da internet aí, e da verdade que apareceu na internet. Não é? Mudou completamente, está mudando completamente a forma como as pessoas acompanham as informações. Né? Muitas vezes você não acompanha mais pelos jornais de TV, você vem para os jornais dos canais de YouTube, de Facebook. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acreditando nos meios tradicionais de comunicação, porque durante décadas manipularam as informações. E isso não pode mais acontecer. E graças a Deus, parabéns aí, Fernando, pela percepção, pelo comentário. Você está certíssimo. Tem mais um comentário agora do Hélio, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Hélio Vieira de Moraes disse: amigos, agora uma pergunta para você, Anselmo. Como podemos nos preparar com estudos e conhecimentos para sermos atores e inclusos nessa nova realidade da quarta revolução industrial? O que vocês consideram fundamental em termos de preparação para entrarmos nessa nova fase tecnológica mundial? Para você, Anselmo, ou para o André também. Legal, Hélio. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela vai em confronto com muitas posições que até mesmo os familiares colocam dentro da vida das pessoas. Qual que é sua preparação, qual que deve ser sua preparação. Então, o seu pai hoje não sabe o que o mundo realmente necessita de você amanhã, porque às vezes não está traçado. O conhecimento da análise de dados, essa percepção, o estudo da estatística, importantíssimo no crescimento da tecnologia, a parte do desenvolvimento da própria mecânica com a eletrônica, que seria a mecatrônica, né? Misturado com a parte de eletrônica aprofundada, com o crescimento de novos materiais, da influência de novos materiais nessa composição de equipamentos eletrônicos. Isso daí tem um caminho muito grande. A questão é o seguinte: quem está investindo nisso? Quem está investindo nesses pesquisadores? O Brasil, ele investe pouco. A questão é essa: o Brasil investe muito pouco. Eu vou comentar, eu vou dar uma caminhada aqui no material, porque isso vai aparecer lá na frente e eu vou conseguir explicar um pouco melhor para vocês sobre isso daí. A parte do resultado das indústrias. As indústrias, elas não vão parar de investir na tecnologia. Por quê? Porque eles têm uma pesquisa que faz com que o seu custo de produção seja reduzido. E com o custo de redução reduzido, você tem um uso de material muito mais, vamos dizer, planejado, com menos perda. Até mesmo o recurso humano, você tira um pouco do recurso humano da frente do trabalho. Porém, por trás ali da parte de planejamento, por trás da parte de manutenção de todo esse sistema, você precisa dessa mão de obra. Hoje o que acontece? Falta essa mão de obra no Brasil. Essa mão de obra capacitada que vai ficar por trás de todo esse sistema complexo ainda está muito escasso no Brasil. No caso, só alguns números para análise, com a indústria 4.0, no Brasil teria uma redução de 73 bilhões ano de custo-produção. Como ele está segmentado? São 34 bilhões de ganhos na eficiência. Você tem uma redução de custo de manutenção em máquinas, tudo de 31 bi. Isso você está falando só no Brasil, né? Só no Brasil. E a parte energética de 7 bilhões. Por quê? Porque não tem como a gente entrar, vai aparecer aqui para frente para a gente conversar, em tecnologia sem você pensar em sustentabilidade.
porque o mundo inteligente, vamos dizer assim, você tem que ser racional e pensar no que isso vai gerar, esse lixo que você está fazendo hoje, o que vai gerar de problemas para a natureza e como você vai poder tratá-lo lá na frente. E como os ganhos são exponenciais, a produção acabará ocorrendo de maneira exponencial, os problemas também serão exponenciais. Então, se você prever eles antes e tratar, aí você vai minimizar ou talvez resolver o problema, não é? Sim, é tudo escalado, é tudo com escalabilidade. Luiz, você acompanha aqui então, o que fazer, né? Essa é a pergunta. Como se planejar para receber a tecnologia 4.0? Aí tá, principais pilares para você. Você não vai fazer isso sozinho. Você você consegue fazer o seu papel. Eu vou lá, vou me preparar na universidade, vou analisar quais são as pretensões futuras do mercado. Vou seguir o caminho que o mercado, o mundo está traçando para a sociedade e para a tecnologia. Mas muitas pessoas não conseguem se preparar somente, porque universidade hoje, de boa qualidade, são as universidades públicas. Tem universidades privadas de excelente qualidade, mas o custo é alto. Não é um custo de que qualquer pessoa consegue ter acesso. Então, temos outros pilares que são importantes para você conseguir estruturar toda essa estrutura. Por exemplo, no ensino médio, os cursos técnicos, né? Sim, por exemplo, qual que é o papel da educação na sociedade? Qual que é o papel da iniciativa privada e qual que é o papel do governo? Vamos colocar ele numa máquina, trabalhando todos juntos, sincronizados. Aí sim a gente pode conseguir alguma coisa. Por quê? Porque o governo, eu vou seguir aqui, ó, o governo, qual que é o papel do governo? Primeiro, transparência. Transparência. Como o governo pode ser transparente? Disponibilizando os dados para a sociedade, abrindo canal de comunicação com a sociedade. É o passo inicial do governo. O governo ele consegue trabalhar na parte da educação, ele consegue trabalhar na parte de regulamentações, programas de incentivo, que é importante, investimentos planejados, plano diretor, todas essas áreas. A iniciativa privada, ela vai vir com inovação. Mas o Brasil não está no caminho certo, eles não vão querer investir aqui. Eles vão investir. Se eles vão investir aqui ou não, aí já é outro negócio. Porque eles podem investir nas matrizes fora do país. Por isso as reformas. A reforma trabalhista foi fundamental. A reforma da Previdência é fundamental. O plano de privatizações do país é fundamental para que tudo isso que você está dizendo, vamos dizer assim, encontre no Brasil, não é, depois das reformas, um país competitivo para poder investir, sabendo que no Brasil eles vão conseguir lucrar e vão conseguir ter, vamos dizer assim, o desenvolvimento do seu próprio investimento. Sim, e o financiamento de novas pesquisas. Quem mais pode orientar o mercado, se não já empresas que estão no segmento? São as principais fontes de conhecimento, de direcionamento da educação. Isso acontece em muitos lugares do mundo, principalmente nos lugares com maior avanço. A tecnologia segue o caminho que a indústria pede. E a indústria segue também as pesquisas da própria universidade. Por isso que no Brasil é uma loucura você deixar de investir no ensino fundamental, que é o ensino que traz de fato o preparo para poder ganhar conhecimento no futuro, no ensino médio e na universidade, não é? Então, e aí fica investindo em universidade. A pesquisa, quando eu falo, lembra que eu falei, Luísa, no outro programa? É muito importante o governo, mesmo que seja o governo, promover com algum investimento as pesquisas, né, em convênio com as universidades, mesmo que privadas,
não é? Mas, de repente, até você trazer, promover também o investimento da empresa privada em uma universidade privada, ou mesmo na universidade pública, porque hoje a universidade pública é a realidade no país, não é? Então, é por isso, né? Acho que o interesse geral da coletividade brasileira para que o país possa se desenvolver e criar empregos para todos, e não ficar essa briga aí para ver quem é que vai ter emprego e que vai ganhar mais do que o outro, não é? É isso aí. Meu bom dia aqui para Carla Lago Belardo, é isso aí, né? Carla Lago Belardo, bom dia, Carla. O Paulo Macedo aqui de São Paulo também está participando na live, está com a gente na live. Quer fazer uma pergunta aí, Paulo? O Paulo entrou agora, né? Não conseguiu ver aquele vídeo. Depois a gente vai repetir aquele vídeo da 4ª Revolução Industrial. É isso aí, é isso aí. O Nino também está fazendo pergunta. Nino, daqui a pouquinho a gente já responde as tuas perguntas. Tenta responder tuas perguntas, tá bom? Nino lá de Ilhabela. Bom dia, Nino. Anselmo? Então, a educação, ela entra como? A qualificação profissional, ela entra como a pesquisa de novas tecnologias, o potencial empreendedor, que isso falta muito no Brasil, que isso Estados Unidos ele é referência nessa parte, o aluno ele saber que daqui a pouco ele está no mercado, mas ele pode estar no mercado como uma mão de obra ou como um empreendedor. Então ele tem que saber empreender. E o que o empreendedor faz no mercado? Ele dá sustentação, ele cria fôlego, ele traz riqueza para o mercado. Então isso falta muito no Brasil. E um dinamismo, né? Dinamismo para o mercado, que precisa muito para o desenvolvimento. Muito, para trazer até mesmo potenciais brasileiros, de empresas brasileiras no mercado. Não somente, porque hoje os grandes players do Brasil, na parte do varejo, como na parte industrial, eles são multinacionais. Eles são, quando um brasileiro se destaca, normalmente ele é comprado. Ele acaba sendo transformado numa direção internacional. E a qualificação profissional, como você comentou, André, o ensino básico, utilizar o EAD, o ensino de longa distância, a conexão global, por que não? Nós estamos aqui, estamos falando com pessoas que estão em Porto Alegre e Paraíbas. Temos aí pelo menos aí uns 3.000 quilômetros aí de distância entre os extremos. E vamos cobrar os governantes, né? Quer dizer, por que não? O pessoal está falando de ficar integralmente, né, o tempo todo nas escolas, não é? Você pode fazer o tratamento de EAD, né? Agora, nas escolas, por que não os professores, que são sim pessoas preparadas, passar os vídeos já bem estruturados, vídeos que sejam bastante, como é que eu posso dizer, bastante poderoso em termos de conhecimento, em termos de maneira didática, os professores terem esse instrumento dentro da sala de aula, passando vídeos dentro da sala de aula. Por que não fazer isso? Né? Porque você, usando a tecnologia, usando a internet, o aluno pode inclusive ver o mesmo vídeo, se ele tem alguma dúvida, né? Ele sabe que passou no vídeo, mas ele continua com dúvida. Em casa, ele acessa lá na internet, ele assiste o mesmo vídeo e tira a dúvida na hora que ele está com aquela dúvida, né? Em casa mesmo. Então, assim, é usar a tecnologia a favor da sociedade. Os governos precisam fazer isso. Não adianta ficar aí falando... Você imagina falar que falta professor, né? Você pode aí hoje ter aí, por exemplo, salas de aula mais cheias e trazendo aí os vídeos para essas salas de aula, não é? Então, assim, mas vamos lá, usando sempre com racionalidade, corretamente, né? Vamos lá. Anselmo, agora uma perguntinha, não tem aquele termo, o autodidata? Eu acho que todo mundo vai ter que ser meio autodidata, né? Isso aí, o autodidata, ele nasce disciplinado. Porque para você ser autodidata, primeiro você tem que ter uma disciplina muito grande. Porque você tem que caminhar e seguir uma lógica. Porque o conhecimento, ele pode ser pego um conhecimento de uma matemática aqui, de uma parte da ciência ali, e você mesmo construir o seu conhecimento.
mas existe uma lógica muitas vezes que a escola traz a metodologia. A Secretaria da Educação defende. Por quê? Você tem que ter um crescimento cognitivo para você conseguir assimilar alguns conteúdos de alto nível. Então, você tem que entender isso daí. Hoje a gente consegue buscar um pouquinho ali, mas muitos... Mas se você se você for um analfabeto funcional, você não consegue conquistar o conhecimento. Por isso o problema que nós estamos vivendo hoje na educação brasileira, eu não estou falando pontualmente não, é brasileira. Por quê? Inclusive, já respondendo aquela pergunta anteriormente do Nilo, que ele fala, ele cita, na verdade, ele comenta que um dos problemas graves que aconteceu na educação foi aquela progressão continuada das escolas. Quer dizer, o cara passa de ano sem a nota, porque se ele não tem a nota, ele não entendeu a matéria. Então, como é que ele vai poder entender mais conteúdo daquela matéria no ano seguinte? Não vai. Né? Então, o que acontece? Isso daí foi a gente não vai falar destruição da educação no Brasil, mas a gente tem que reverter essa situação. Mas pode ser entendido como um retrocesso. E parabéns, Nino, pelo comentário. Ele tem com clareza isso. E eu tinha na época, mas a gente não tinha voz naquela época. Né? Naquela época, os meios de comunicação só falaram bem da progressão continuada. Quem era contra não teve voz. Não é? Será que não entra naquele debate cultural lá atrás? Mas não vou entrar nesse mérito agora. Vamos firme. O Paulo está dizendo o que você disse aqui, André. Né? E o Paulo Macedo aqui de São Paulo disse, isso tudo só será possível aqui quando conseguirmos dar cultura de aprendizado aos pequeninos. É isso aí, que é justamente o que o Paulo fala. Educação Parabéns, básica. Paulo, aí, pela participação, pelo comentário. Mas o que ele diz é justamente, você faz isso em qual momento? No ensino fundamental. Não é? E aí, a gente só vai saber se está dando certo os investimentos no ensino fundamental quando você chega lá na frente e você tem realmente uma massa de pessoas, tiver uma massa brasileira, que seria a próxima geração, não é? Ou a geração daqui 10 anos, 15 anos, eles chegarem ali na frente já muito dinâmicos no sentido de ganhar com facilidade os conhecimentos para exercer suas profissões. Então, vamos ver essa mudança que está acontecendo, e eu tenho certeza que eles estão engajados em fazer a mudança. Então, hoje o governo federal está engajado a fazer a mudança, acredito sim que o nosso aqui em São Paulo também esteja. Então, vamos lá, vamos ver se daqui 10 anos a gente já começa a ver os frutos dessas mudanças que estão acontecendo neste momento, tá certo? O Paulo ainda concluiu que, não, né? Eu falei, todo mundo vai ter que ser meio autodidata, né? Ele falou assim, não, qualquer um pode ser autodidata, desde que venha lá do início da educação. Sim. Né? Correto isso, Marcelo? Não, ele está completamente correto, porque você tem que aprender a aprender. E hoje tem duas vertentes, porque você tem que aprender a aprender e tem que aprender a desaprender. Porque esse daí é o ponto que é disruptivo, porque muitas pessoas sentem uma pressão muito grande dentro dele de buscar o novo, porque para ele se sente confortável naquilo que ele faz. Então, o novo assusta. Você fazer a mesma coisa que você sabe fazer de forma diferente, isso é importante. É você conseguir entender que esse caminho é o melhor do que o que você fazia antes. Então vamos fazer o seguinte. A nossa geração, ela passa até agora justamente por isso, porque tudo isso está acontecendo durante a nossa vida aqui, essas décadas que nós vivemos, né, desde 70, 80 até agora. Quer dizer, tudo isso, essas tecnologias, a quarta revolução industrial, ela está se fechando agora, mas nós vivemos todas essas mudanças, tendo que aprender de tudo, não é? Então, por isso que hoje a gente não pode ter a mente fechada, os pais, as famílias não podem ter as mentes fechadas, precisa sim incentivar os filhos
a buscarem esse conhecimento de todo o mundo da quarta revolução industrial, que é isso que nós estamos procurando aqui, dar uma introdução, né? Ninguém vai descobrir tudo agora. Agora a gente só vai rapidamente fazer uma pausa aqui entre nós, para a gente passar aquele vídeo novamente, para que as pessoas que entraram depois do vídeo possam entender o que nós estamos discutindo aqui com mais propriedade, e aí a gente volta para continuar tratando desse assunto. Vamos lá, Luiz. É isso aí, tem muita gente nova que entrou agora, entrou depois do início do programa e não conseguiram ver o vídeo. Vamos lá agora, o vídeo da quarta revolução industrial e inteligência artificial. Vamos lá. Vamos lá. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde.
Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Quarta Revolução Industrial. Excelente, sensacional, disse o nosso amigo Paulo aqui de São Paulo. É isso aí. E é verdade, né? É verdade. Acho que o Paulo ele entrou depois, né? Que começou, então ele viu agora o vídeo. Mas, rapidamente, eu antes de pedir para o Anselmo continuar colocando a exposição dele, que está sendo bastante importante aqui hoje, eu vou fazer um comentário só novamente sobre emprego, não é? É porque a Avianca, a gente sabe que a Avianca ela demitiu cerca de 30% dos seus funcionários, são cerca de 80 pessoas, agora foi na semana passada, né? Na semana passada houveram essas demissões. Então, a gente está percebendo e passando isso para o ouvinte, entender que essa realidade ela já está acontecendo. E por quê? Porque hoje você tem os check-ins, não é, sendo realizados muito via a tecnologia da internet, via vamos dizer assim, comunicação eletrônica. Então não precisa mais da pessoa para fazer o check-in. Né? Então é uma realidade que está se impondo da inteligência artificial e que já estão trabalhando isso lá na Avianca, a Avianca que está tentando se recuperar de uma questão judicial aí financeira. Eu tenho uma nota da Avianca. A Avianca informou que está cumprindo as etapas de seu plano de recuperação judicial e, devido à diminuição de sua frota e operação, está em processo de redução do número de funcionários em todo o país. A empresa agradece a contribuição, dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores que estão deixando a companhia, fundamentais no suporte aos passageiros nos últimos meses.
A Avianca do Brasil informa ainda que continua trabalhando para minimizar o impacto causado pelos cancelamentos dos voos e para garantir o melhor atendimento aos seus clientes. É o texto, a nota aí da Avianca. Então, você vê, a Avianca está passando pelo processo, claro que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas citando a Kodak, né, que em 2, 3 anos abriu falência. Por quê? Porque veio as câmeras digitais se tornaram uma realidade e você tinha empresas vendendo que nem como loucos, né, vendendo muito as câmeras digitais, acabou com a analógica. Kodak faliu em 2, 3 anos. Sem contar também os celulares que tiram foto, que filmam muito bem, né, e tiram uma resolução muito boa. Antigamente você comprava uma câmera e ficava a vida inteira. Hoje você compra o celular, você troca no ano seguinte. Então é a realidade da quarta revolução industrial, que é o nosso assunto de hoje. Vamos lá, você tinha alguma questão, mas eu gostaria, antes de você continuar, Anselmo, escorrer os seus assuntos aí, aprofundando aqui sobre a quarta revolução, explicando com mais detalhes, eu gostaria de saber, a gente está falando de emprego, não é? Qual que é a sua opinião em relação aos empregos, ao fechamento da Ford aqui em São Bernardo do Campo, no Grande ABC? Qual que é a sua opinião a respeito dessa importante fábrica que durante décadas, né, décadas e mais décadas, trouxe bastante riqueza para a nossa região do ABC e para o nosso país, na verdade? A Ford, a representatividade dela é incontestável, né, em relação até mesmo ao crescimento das automobilísticas do Grande ABC. Com certeza, ela sentiu que no Brasil não é o ambiente para ela investir na tecnologia. Por quê? Porque para ela se manter hoje aqui em São Bernardo, ela tem que investir na indústria 4.0, como a Volkswagen está fazendo, a Mercedes, a Scania, elas estão preparadas para isso. Elas já têm boa parte do seu processo já nessa situação. Inclusive, acredito que preparando tem projetos e modelos autônomos. Tem projetos inclusive, pegando a parte de fabricação mesmo, a área produtiva, ela tem um grande setor de 70%, tem setores de até 80%. Hoje, tudo automatizado. Então, é uma automatização muito grande e é um investimento alto, porque investir em tecnologia, o Brasil não fabrica tecnologia, deixar bem claro isso. Quando busca parte de robótica, essa parte é importada. O Brasil busca ainda a mão de obra para conseguir fazer as instalações desses equipamentos. Esses equipamentos são todos importados. Na cabeça dos nossos governantes, dos nossos empresários que vivem de favor do governo, né, subsídios e tudo mais, quer dizer, eles não se importam em buscar estar bem no ranking mundial em todos os sentidos. Não, o negócio deles é grana. Então a gente precisa parar com isso e trazer, muitos brasileiros aí estão realmente preocupados e tem potencial, o Brasil tem potencial para ser esse país do futuro, ser este país que vai conquistar os primeiros lugares nos rankings lá no futuro, em produção e tudo mais, se fizer o certo. Agora, o que você acha, Anselmo? No Brasil, você tem condições hoje de você tratar dos meios de produção nesse sentido, de você buscar esse conhecimento, de você buscar estruturar o país, mesmo nas universidades, em relação a isso que a gente está falando aqui? Nós temos com certeza um grande potencial para chegar lá. A gente precisa de ações. As ações em todos os setores. Eu vou explanar aqui alguns pontos de uma estrutura básica, deixar bem claro que é uma estrutura básica, mas fundamental para que todo esse sistema funcione. Eu já tinha iniciado falando da educação, da iniciativa privada e do governo. Eu vou dar uma explanada rápida, porque o nosso tempo também não é tão longo aqui para a gente detalhar os assuntos, que é bem complexo, mas eu vou dar uma passada rápida para vocês entenderem quais são os assuntos que competem a essa estrutura e esse crescimento. A gente já tinha comentado que a qualificação profissional, ensino básico, ensino à distância, conexão global, proximidade com o mundo real, a integração entre as universidades, isso é importantíssimo, dados abertos,
participação do setor privado nas universidades, deixar bem claro isso, a importância de conectar o setor privado, não deixar tudo, porque nós não podemos deixar tudo dependendo do governo, porque senão a gente não vai andar. Para a gente criar uma inércia, para sair dessa inércia, a gente tem que buscar novos caminhos. O caminho do público-privado é excelente para a gente transformar esse mecanismo. Sabe por quê? Porque todos vão ganhar com isso. Isso é um modelo de parceria. A indústria vai ganhar. Ela não vai ficar na mão. Ela vai buscar, ela vai conseguir inovação, investimentos e vai conseguir a mão de obra qualificada para fazer os seus trabalhos. A parceria com a universidade ajuda ao desenvolvimento de novas tecnologias e o investimento em pesquisas. Extremamente importante para você estar à frente na tecnologia de ponta. Investimento no mercado interno com potencial de exportação do produto com alto valor agregado, não só commodities. Vamos deixar de ser um país de commodities e vamos mostrar que a gente tem potencial para ser muito mais que isso. Não vender commodities e comprar em preço alto os produtos industrializados dos outros países e a tecnologia dos outros países. É isso que o Brasil faz hoje. Perfeito, eu estou totalmente 100% de acordo, é isso aí. Agora, o governo precisa trabalhar nas regulamentações, decretos, portarias, boletins administrativos, alterações nas legislações, isso para criar uma fluidez e dinâmica para todo esse sistema. A redução de impostos, talvez, em alguns setores, isso aí é algo estratégico. A redução de impostos no crescimento da inovação, criar os hackathons. O que seriam os hackathons? Você busca as startups, novas startups, e cria uma competição entre elas para ver quem traz o melhor produto. Os concursos startups, né? Tem a gestão inteligente das secretarias. O que é a gestão inteligente da secretaria? É fazer a integração entre as secretarias. As secretarias do município estão integradas. Elas estarem conversando com o mesmo projeto. Você tendo um plano diretor de crescimento e controle do seu município, você cria uma sociedade sustentável. Porque você planeja onde a iniciativa privada vai trabalhar, onde a educação vai entrar. Você consegue desenvolver até a parte da dinâmica da sociedade com a parte de mobilidade para criar fluidez e facilitar os acessos nestas regiões, até mesmo de pessoas com menos condições, porque o Brasil tem que enxergar essas pessoas, não tem que deixar de lado, porque hoje as universidades, vamos pegar a Poli lá na USP, vamos fazer um estudo de quantas pessoas vieram da escola pública e quantas vieram da privada, e qual é a condição econômica dessas pessoas. Eu tenho certeza aqui que eu não estaria errado em falar que 90% dessas pessoas têm condições, muito mais condições, de padrão média alta para alta, e fica difícil uma competição igualitária com as pessoas que vêm de uma escola básica fraca, com um sistema que, ao meu ver, foi retrógrado, porque tirou a dificuldade da escola. Qualquer um passa, qualquer um tem um diploma. Antigamente, você tendo um diploma de ensino médio, tinha valor. Hoje já não tem mais. Hoje, se você for buscar um emprego, fala, eu tenho um diploma de ensino médio, não tem valor nenhum. Porque tem muitas pessoas que já têm o ensino universitário. Vamos levar em consideração a qualidade, então, do ensino. Vamos pegar pessoas que foram formadas há 30, 40 anos atrás no ensino médio e ver o que elas aprenderam e comparar com o que nós temos hoje. Se a gente fizer essa comparação, nossos alunos eram para ter muito mais competência, mais qualidade, pelo tanto de informação que nós temos hoje, saindo de todos os meios de comunicação, todas as mídias. E não, é diferente. As pessoas que tinham numa época difícil, uma época que até mesmo foi uma situação de ditadura, você conseguia
ter uma qualidade melhor de ensino do que hoje, isso é lamentável, para não dizer outra coisa. Ô André Anselmo, deixa eu dar um bom dia não, boa tarde já, né? A Angélica Castro está em Guaíra, interior de São Paulo, próximo lá de Barretos. Bom dia, boa tarde, Angélica. Eu tô com um bom dia na cabeça. Porque nós começamos às 11 e pouquinho, agora já são mais de meio-dia, né? E o sol tá quente aí fora, hein? Angélica Castro, boa tarde, um abraço aí para todo o pessoal de Guaíra, interior de São Paulo. O Hernando Nino, lá de Ilhabela, está dizendo aqui, os Jetson. Lembra dos Jetsons. Então, Jetsons. Você vê, as naves, né? Hoje a gente tem uma realidade dos drones, não é? Que os testes já estão sendo feitos, os drones autônomos, não é? Tanto que os entregadores de pizza vão se preparando, hein? Vai acabar aí os empregos de entregadores, né? O pessoal fala tanto de Correios, vai privatizar Correio, tem que privatizar logo, senão todo o investimento que foi posto por nós, pelo povo, né? Através dos governos no Correio, vai virar pó. Por quê? Porque a entrega será feita por drones, vai acabar as empresas entregadoras, ou elas vão buscar tecnologia ou não. Você acha que os Correios, né, sendo público, rapidamente vai conseguir ter um desenvolvimento para poder atuar no mercado? Ou a gente vai continuar pagando, ter a reserva, né? A reserva pública, e continuar pagando mais caro nas entregas porque você não privatiza? Tem que parar com isso. Vamos privatizar logo e vamos desenvolver o nosso país, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar, por favor. A Angélica, o comentário dela. A Angélica disse aqui, ó, lá de Guaíra, interior de São Paulo. Realidade, o estudo hoje é péssimo, disse ela. Ela tem razão. Só para concluir, desculpa, eu comecei a falar a respeito do comentário do Nino, mas os drones serão autônomos, assim como os veículos automóveis também. Você está cada vez mais aí, nós devemos ter já o lançamento ainda neste ano de veículos automóveis autônomos, tá certo? Só para a gente ir um pouquinho mais longe, lá em Dubai já tem o drone tripulado, né? O drone como forma de transporte mesmo. Perfeito. Mas o tripulado é assim, o cara chega lá, ele diz para onde ele vai, e aí o GPS leva ele. Passageiro, não é que ele dirige, né? Então os Jacksons vai acontecer, mas não do jeito que a gente imaginava dos Jacksons, viu, Nino? O cara dirigindo lá, viu? Não vai ser assim, não. Depois ainda tem aqui no final, já estamos quase no final do programa, ainda tem que responder a pergunta do nosso ouvinte, o Fernando, que fez uma pergunta a mais ainda, e a pergunta do Nino, né? Sim. Vamos lá. E agora, vamos deixar, permitir que o Anselmo discorra mais sobre os assuntos, e aí você faz a pergunta, a gente responde. Vamos lá. Acho que muitos já ouviram falar de Smart City, que é a cidade inteligente. Eu falo Smart City porque o meio de comunicação traz dessa forma, né? Tá em inglês, sim, mas até mesmo a competição entre as cidades, ele vem como Smart City. Então, a cidade inteligente não é uma cidade digital. A cidade inteligente, ela tem que ter a tecnologia, mas tem que estar inserida dentro da sociedade. A sociedade tem que ter privilégios com essa tecnologia. Não é somente uma empresa de tecnologia embute seu sistema dentro da sociedade e fala, trabalhe com ele. Não é assim. A sociedade tem que aceitar isso daí. Ela tem que ter satisfação, ela tem que estar integrada e até mesmo na parte cultural tem que ter uma compatibilidade, né? Tem que ter uma aproximação com o setor público. A qualidade de vida tem que ser elevada. O cidadão tem que dar o feedback, tem que ser ouvido pelas condições que são passadas dos serviços públicos. Então, isso sim é um sistema inteligente. Agrega também a parte de segurança, a redução de poluição, a visão sustentável de todo o processo. Então, isso sim inicia um processo de cidade inteligente. Tem muita coisa que engloba a cidade inteligente. Para dizer a verdade, tudo que a gente está comentando está dentro de uma cidade inteligente. A tecnologia da cidade inteligente não é só tecnologia governamental. A tecnologia da cidade inteligente agrega a tecnologia das empresas, a tecnologia dentro da educação, a tecnologia dentro do agronegócio, porque muitos lugares já estão criando seu negócio, agricultura, em prédios, agricultura vertical.
Isso daí também é em busca em tecnologia. Para você conseguir crescer, você tem que ter energia. A energia não pode ser falha. Por exemplo, se hoje a gente coloca todos os carros elétricos no país, a gente teria condição de arcar com isso? A gente tem que analisar, a gente tem que preparar uma infra para isso. Por isso a importância dos investimentos privados na infraestrutura nacional, não é? A infraestrutura, investimento de infraestrutura é uma visão de planejamento. Você tem que planejar, por isso que eu comentei, você quer enxergar a curva de crescimento lá na frente, mas seu trabalho começa agora. Porque seu trabalho, a tecnologia já está no mercado. Então, seu trabalho já tem que iniciar, seu planejamento já tem que fazer parte do seu governo. A energia hoje você tem várias fontes que trazem essa energia, a energia solar, a energia hídrica que a gente já tem aqui no Brasil, tem a nuclear, tem a energia térmica, tem as energias fotovoltaicas que já havia comentado, e tem outros tipos, tem a eólica. Então, qual delas é melhor para o nosso cenário? Qual que encaixa melhor? Qual que é mais sustentável? Qual que é menos poluidora? Qual que tem o melhor custo? Você entendeu? Que tecnologia a gente tem para melhorar isso daí? Salinização da água, como foi comentado. Alguns países utilizam a parte até mesmo do lixo para fazer a produção da energia, como o Japão, ele é muito forte nessa área. Então, o chorume ele funciona para justamente criar energia a gás, né? Criar o gás para ser consumido, transformando em energia, para energia elétrica. Né? O chorume do lixo, por exemplo, o lixo orgânico. Sim, então é isso que nós temos que ter. O poder público tem que ter uma estratégia e planejamento. Isso tem que estar dentro da gestão governamental. Os serviços de uma gestão, ela pode ser até separado em infraestrutura pública e o serviço à comunidade. Por quê? Porque a infraestrutura pública ela vai tratar dentro das secretarias o que eu estou investindo na energia, no saneamento básico, no meio de comunicação, edifícios, por exemplo, o crescimento da cidade, que está dentro do plano diretor. Esse crescimento de edifícios sustentáveis, por que não fazer parte do plano diretor? A parte o edifício, coleta de energia, coleta da água, reuso da água, tudo isso está dentro de todo o seu planejamento. Então, por isso que a iniciativa privada não pode estar longe. E a regulamentação não pode estar longe. A parte do lixo, do tratamento de lixo. Você tem a coleta de lixo, a selecionar o lixo que você vai conseguir fazer o tratamento. Isso é importantíssimo. Não só a reciclagem, mas se você pegar, por exemplo, a questão da energia solar, o Brasil com tanto sol, tantos municípios, o Luiz estava falando agora mais cedo, né, Luiz, sobre uma cidade interior que ele morou aqui no estado de São Paulo, tanto sol, e não existe uma lei que coloque, que estruture de alguma maneira placas que hoje estão bastante acessíveis, placas solares nos edifícios, nas casas, né? Quer dizer, você vai construir uma casa, para você ter o alvará de construção, já tem que estar estruturado uma lei lá, olha, você vai ter que colocar placa de energia solar. Por quê? Porque isso vai trazer não só economia sobre a questão energética da infraestrutura nacional, mas vai trazer também uma economia para o próprio consumidor, para o próprio dono daquela casa, tá certo? É trabalhar com racionalidade, não é? Mas vamos lá, por favor. E o outro lado é o serviço à comunidade, que são os prestadores de serviço público, os prestadores da saúde, os da segurança, da educação, o suporte e ouvidoria, a questão da mobilidade, né? Entra tudo nessa parte de serviço à comunidade e deixar um canal aberto.
para você saber se seu serviço está sendo bem feito, bem executado, não está, onde você pode melhorar. Isso é uma transparência. Ô Anselmo, mas o Nino até comentou aqui lá de Ilhabela, ele falou assim, o mundo ele vai ficar mais chato, né? Eu diria assim, não é que vai ficar mais chato, as pessoas vão ter que ser mais responsáveis, não é? No caso, o que ficaria Mas mais vai chato? ficar mais confortável. A vida? Vai ficar mais confortável a vida. Porque você falou o exemplo do transporte autônomo, né? Quer dizer, não vai precisar mais de ônibus, nem motorista, e não vai ficar mais chato? Mas se você quer brincar, você vai lá pra pista de corrida, né? Sim, então, mas tem muitas coisas que podem parecer ficar mais chato, mas o tempo hoje ele é tão valorizado que você tá dirigindo o seu carro. Quantas pessoas se pegam no celular dirigindo hoje? Por quê? Porque ele quer utilizar o smartphone, mas ele está dirigindo. Então não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aumentou as habilidades. Talvez ficaria mais seguro. Talvez a gente pensa na questão da segurança. O que eu faço se eu estou dentro do carro? Eu já estou programando o que eu vou fazer. Por exemplo, o acesso à cultura. Você criando uma mobilidade melhor, você consegue tanto trazer a população, a parte cultural, lazer da sociedade, você cria uma dinâmica melhor da sociedade. Na verdade, as coisas elas são modificadas, né? Nunca elas são... É a mesma coisa da energia. A energia não é criada, ela é transformada. É a mesma coisa da sociedade. Você não vai eliminar a sua alegria de dirigir se você é uma pessoa que gosta de dirigir. Por quê? Eu acredito que ninguém adora dirigir no trânsito de São Paulo. Ninguém gosta de ficar ali, andando de primeira e segunda. Eu acredito que não. Por isso que os imóveis onde você tem estação de metrô é tão valorizado. Porque as pessoas, no dia a dia, elas vão de metrô para trabalhar. Vão lendo no metrô, vão jogando, alguns jogam, assistem vídeo, porque hoje a Netflix... Depois pega a moto, só para concluir, pega a motocicleta e vai lá para Ilhabela, visitar o Nino depois, né? Pousada Irmãos do Mar, Ilhabela. Então o caminho existe, a diferença é a visão que nós vamos ter dele, né? Vou citar alguns pontos de tecnologia que nós vamos ter que... Depois nós vamos finalizar, porque senão a mulher vai bater na gente aí mais tarde. Vou ser bem rápido agora. O almoço já está quase pronto. A parte de sistemas cyberfísicos e cidades inteligentes, são utilização de sensores que facilitam os computadores a fazer análise de como está a situação, até mesmo de segurança, de trafegabilidade. Em todos os cenários você pode utilizar isso daí. Você pode utilizar na parte da saúde, com a avaliação de pacientes, se o paciente está estável, se ele se levantou. Então você consegue colocar tudo isso dentro de um mesmo segmento de tecnologia. A tecnologia do cyberfísico fortaleceu a internet das coisas. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a internet das coisas. Sim. É a conexão entre os dispositivos eletrônicos. Então, isso daí vai longe. Isso daí daria pra gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. E a principal plataforma está deixando de ser o computador para ser o smartphone, né? Exatamente. Aí vamos... A inteligência artificial, que hoje, a partir de 2010... ela deu um boom tão grande que hoje a gente está enxergando um crescimento dela em todos os segmentos da sociedade. Isso porque facilitou a parte do processamento paralelo dos dados, que fez com que eles fossem mais rápidos. E isso deu agilidade no que era um custo, que eles chamam um custo computacional muito alto, que você necessitava de muitos recursos para poucos processamentos. Hoje você consegue esse processamento está sendo muito elevado. A tecnologia artificial ela está muito conectada porque ela faz parte. O machine learning, a gente já ouviu falar muito de machine learning também, que é a utilização... aprendizado através da máquina. Exatamente, são algoritmos que trabalham aprendendo, são vários tipos de algoritmos. Um deles que a gente pode citar é o Deep Learning, que usa as redes neurais, é parecido com o sistema humano,
a biologia cerebral. Só que a biologia cerebral, ela faz a conexão neurônio por neurônio, eles se conectam todos entre si. A diferença do Deep Learning é que são camadas neurais que você faz e você ensina essas camadas neurais a trabalhar. Quando você trabalha com Deep Learning, muitos trabalham com imagem, como foi citado no Facebook, reconhecimento facial. Com certeza o Facebook utiliza essa parte de Deep Learning para fazer a leitura e compreensão. Inclusive, você me deu uma ideia aqui da gente voltar em algum momento, em algum programa, né, com esse assunto do Deep Learning. Por quê? Porque a gente pode tratar da área da saúde. E falando dessa tecnologia é muito importante. Muito importante. A gente podia até falar do Machine Learning direto, porque o Machine Learning ele fala tanto um pouco de Deep Learning como outras ferramentas que são utilizadas, né, com a estrutura, dados estruturados, não estruturados. Aí você trabalha com a parte, quem foi que tinha perguntado como eu me preparo para isso? Foi o Hélio? Foi do Rio Grande do Sul, é o Hélio, é isso? Foi o Hélio, né? Uhum. Então, a preparação... Foi o Hélio ou foi o Paulo, hein? Não, foi o Hélio. Foi o Hélio. Perfeito. Temos a engenharia computacional, mas uma ferramenta fortíssima é a parte de estatística avançada. Você trabalha com algumas ferramentas que possibilitam você fazer a análise desses dados mais aprofundados. Não é simples, já deixo bem claro, necessita um pouco de conhecimento de uma matemática avançada, mas tudo é passo a passo. Se você está querendo entrar nesse caminho, você não vai iniciar numa matemática avançada, você vai ter a preparação para chegar lá e entender do que se trata. Vou falar um pouquinho só. A gente está com estourado tempo, bem estourado, mas eu quero dizer o seguinte, viu, Anselmo? Olha, primeiro, assim, muito obrigado pela sua participação. Hoje você já viu como que funciona aqui o programa, está mais relaxado, né? Então, assim, nós vamos voltar com esses assuntos para a gente poder, porque a gente até errou na mão. A gente deveria, né, Luiz, ter fatiado todos esses assuntos, porque o assunto é grande, né? É muito amplo, mas eu achei legal, porque pelo menos deu uma visibilidade de como deve estar estruturado o sistema. Na próxima a gente pode segmentar, dar uma segregada nos assuntos e tratar com particularidade. Tratar desse assunto com educação, infraestrutura, com essa questão da saúde. O próximo passo era a tecnologia na mobilidade urbana, só para pincelar rapidamente. Então, mas o importante é que os nossos ouvintes hoje, esse programa, eu tenho certeza, muita gente vai sugerir para outras pessoas, porque vai acabar compartilhando aí, porque realmente é um assunto que todo mundo precisa entender e conhecer, porque mexe com a vida de cada uma das pessoas. E tem brasileiro dentro dessa busca aí. Tem uma empresa brasileira que menos de um ano, hoje ela está valendo 1,2 bi. Em menos de um ano ela valorizou. Pode falar qual que é? É a Loft. Ela é a parte imobiliária. Ele ganhou um aporte muito grande. Ela cria dinamismo na venda e compra de imóveis. Ela tá corretor de imóvel também, viu? Ela está segmentada numa área lá de São Paulo. E ela faz a análise aprofundada dos imóveis que podem ser valorizados ou não. Tem a Semantics, que tem uma ferramenta muito interessante na parte de advocacia, na parte jurídica, que ela faz uma análise também com algoritmos e te dá uma direção de como você vai entrar com o seu processo. Faz análise de todos os fóruns, analisa porcentagem, qual é o melhor caminho que você segue, qual é o escritório de advocacia com maior ganho nessa causa, qual é o valor que ele pode te chegar num caso de
de finalização. E você, por exemplo, você perde o seu processo, aí você tem que entrar num acordo. Ele fala o valor que você pode iniciar. Mas o seu acordo. Nos Estados Unidos o vídeo mostrou que os americanos podem esquecer o direito, né? Basicamente você não vai mais precisar estudar para você poder se defender na justiça. Mas enfim... Temos o varejo também, que nós vamos enxergar muito. Isso aí a população vai ver muito próxima. A tecnologia no varejo, tem muitas empresas, tem a TrioX também que está forte nesse segmento. Mas nós vamos trazer esses assuntos. Vamos trazer. É um assunto empolgante. É um assunto empolgante. Desculpa pelo tempo. A pergunta do Fernando é sobre o varejo, né? Ele parece que ele tem uma empresa, mas você vai responder pelo WhatsApp dele, tá? Porque não dá mais tempo. Tá estouradíssimo. O Hélio de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, ele disse que vocês acreditam que as mudanças, agora é para fechar mesmo, né? Vocês acreditam que as mudanças e ganhos futuros para todos através das novas tecnologias dependam de disrupção mental? É isso que o Anselmo comentou, precisa mesmo. As famílias precisam, os pais principalmente, né, que não têm às vezes o conhecimento do futuro, que quer que o filho seja advogado, quer que o filho seja, muitas vezes, até professor mesmo. É complicadíssimo, porque muitas profissões realmente, não é que elas vão deixar exatamente de existir, mas vai ter que ter muito mais qualificação para ele poder sobreviver no mercado do que hoje, né? Então a disrupção é importante, porque é onde você vai aprender a desaprender. Tem muita matéria. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender. Tem muita matéria. Se você quiser se aprofundar um pouco nisso, você vai analisar que vai além do que do que você aprendeu na escola, porque a gente aprende num processo que você é meio segregado das informações, e você às vezes tem muitos professores de universidade que são prepotentes, muitos, até mesmo essa é a dificuldade de você conectar as universidades. Por quê? Porque ele não aprende, é difícil dele entender que tem outros caminhos que são mais fáceis do que o que ele está seguindo. Então, a prepotência é o que atrapalha o crescimento próprio, o crescimento educacional próprio, porque o desaprender não significa que você vai esquecer tudo que você sabia. Não, significa que você vai entender que tem outro meio de você fazer muito melhor, às vezes muito mais rápido, a mesma coisa, né? Depois eu gostaria que vocês fizessem um texto para nós publicarmos aqui, né, Luiz, nas nossas redes sociais, e até para dar uma resposta mais, vamos dizer assim, completa para o nosso ouvinte, né? Qual que é o nome dele? O Hélio de Porto Alegre. O Hélio de Porto Alegre, né? Olha, Hélio, obrigado pela sua participação. Então, Anselmo, estamos combinados, Anselmo? Você pode fazer um texto? Claro, posso sim. Então, vou preparar e vou encaminhar para vocês. Legal. Vocês fazem, né? Isso, a gente publica e encaminha especialmente para o Hélio que fez essa pergunta. Legal. Muito obrigado ao Nino, o Hernando Nino, lá de Ilhabela. Boa tarde, Nino. Deve estar na pousada dele, né? Não sei se está trabalhando, com certeza está, né? Administrando, né, o Nino? Ou pode estar lá de boa, né? De frente para o mar. É isso aí. Tomando uma geladinha. Um abraço, Nino. Paulo Macedo, aqui de São Paulo, ele disse: boa, aprender e desaprender. Aprender a desaprender. Novos, aprender e aprender. Ele está dizendo aqui, velhos, aprender a desaprender. Os novos, aprender a aprender. É isso? Ele captou? Se você resumir tudo, é aprender a reaprender. Ele captou mesmo. Captou? Porque o aprender a aprender dos novos seria um processo para você conseguir ser autodidata. Porque muitos chegam até a universidade e não sabem o que fazer para estudar, não sabe estudar. Ela acaba aprendendo na universidade, muito além do conteúdo, aprende uma dinâmica da vida dele, que ele vai precisar para a vida toda. Não buscar conhecimento só no que ele está vendo em aula. Buscar o conhecimento ali é a pincelada do professor. E o bacharelado ele existe justamente para você poder ter o caminho na faculdade, você entender o caminho que você
vai seguir em termos de conhecimento para você poder atuar no mercado de trabalho. Então, não está acontecendo muito bem isso, né? Precisa mudar, inclusive, a estrutura didática das universidades. Mas o Hélio está dizendo aqui, perfeitíssimo a conclusão do Anselmo e do André. Aqui o Paulo Macedo está dizendo isso mesmo. E o Nino está dizendo que está na recepção da pousada Irmãos do Mar, em Ilhabela. Boa tarde, Nino. Um abraço também aqui para a Patrícia Labarde, americana, entrou na live aí também, acompanhou durante todo o programa, né? Lá de West End Lake, nos Estados Unidos. Angélica Castro, de Guaíra, interior de São Paulo. Também muito obrigado. Quem entrou com a gente também aqui desde o início, quem é? A Carla Lago Belado. Um abraço para Carlinha, é isso aí. O Zé Hilton, lá da Paraíba, Cajazeiras. Marcelo Costa também participou com a gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Até o próximo programa, sábado que vem. E sábado que vem, A Verdade em Evidência, 11 horas da manhã. Vamos lá. Grande abraço para todos e ótimo final de semana. Obrigado. Valeu. Brasil Rádio Rock, The Wall FM.